E a geografia política? Porque muito se fala aqui sobre a força que vai emergir das urnas nas eleições municipais. Muita gente diz, isso não é importante, mas é uma eleição importante, né? São as bases eleitorais. Vai formar a geografia política, é importante a ser notada. Olha, eu particularmente estou muito curioso, Zé Maria, porque desde que o Congresso passou a administrar uma parte do orçamento, os deputados, eles se apropriaram, deputados e senadores, né, de uma verba, administram uma verba muito importante, né? Em alguns locais, as emendas parlamentares e os deputados, eles vão representar a maior força da economia local. Então, assim, entendeu? Então, eu imagino que das consequências disso é uma correspondência, é um reflexo cada vez maior da organização do Congresso com a distribuição das prefeituras. Eu acho que o Congresso e as cidades, elas vão começar a se espelhar. Porque o deputado e o senador vão ter muito mais força na questão local, né? E aí, se isso começar a acontecer, a gente pode esperar um nível de reeleição muito maior para o Congresso. Porque daqui a 2 anos, esses prefeitos ajudam os parlamentares e assim a gente tem uma dinâmica política de primeira linha aí, né, de primeiro impacto. E nós vamos falar daqui a pouco das emendas parlamentares e da força do Congresso. Queria continuar um pouco aí nessa força dos municípios, né? Eu ouvi de vários candidatos que a segurança pública é o assunto do momento. O assunto e é um assunto que os prefeitos podem fazer pouco, né? Eles estão trabalhando a questão da guarda municipal, tentando criar uma outra estrutura ostensiva, mas de uma maneira geral eles têm muita dificuldade por conta de questões orçamentárias mesmo, né? Tem até um pessoal do Fórum Nacional de Segurança que tem orientado, assim, olha, é muito mais interessante as próprias prefeituras usarem algum orçamento para fazer um convênio com polícias militares, horas extras, pagar horas extras de policiais e melhorar o policiamento. Agora, é uma questão muito importante. Agora, se você me permite voltar naquela questão nacional, eu estou muito curioso para ver quais são os grandes personagens que vão emergir das eleições municipais. E aí, mais curioso ainda, para ver o tamanho que o Tarcísio vai tomar, especialmente se o Ricardo Nunes vier a vencer a eleição, né? Ricardo Nunes está muito grato ali ao tipo de relacionamento e ao apoio, né? E tem também a formação de deputados, né? De vereadores. Isso será muito importante. Vai medir ali a força de cada partido, o número de vereadores pelo país. Sim, e especialmente quando a gente estiver pensando aí que está acabando coligação, né? De novo, isso foi proibido, você tem uma série de restrições a partidos, isso vai ajudar a filtrar os partidos lá na frente. Mas no caso de São Paulo especial, a gente tem um dos lugares onde você pode ter, pela primeira vez, um conflito entre Lula e Tarcísio, né? Se a gente tiver um segundo turno entre Ricardo Nunes e Boulos. E aí aquela história, é claro que a eleição é local, né? Que os elementos são locais, mas todo mundo no dia seguinte vai estar fazendo esse tipo de associação. Pois é, Leonardo, recentemente eu falei aqui, num dos nossos programas, sobre a nova força do Congresso Nacional. Eu entendo que o governo mandava e desmandava na política, no orçamento, na iniciativa, em tudo. E aí o Congresso captou primeiro recursos que eram inicialmente no plano plurianual, foi para as pastas no primeiro governo Lula, né, ou seja, para os ministérios, e aí o Congresso captou ou sequestrou a parte importante do orçamento. Hoje, o Ministério da Educação tem mais dinheiro do que o presidente da República, né? O orçamento do Ministério da Educação é muito maior do que o presidente pode dispor em recursos, né? O orçamento grande ali de 5 trilhões e 400 bilhões sobram, tem 2 trilhões e 400 para juros da dívida, 2 trilhões para previdência e folha de pagamento, despesas fixas, sobra 130 bi, que é a parte discricionária, né? E o Congresso pegou 55 bilhões. Então, essa transferência de poder, que não é só orçamento, é orçamento também, mas tem
de iniciativa política, captou para o Congresso Nacional o poder e vieram as forças lobistas, né? E aí, quando eu digo lobby, eu estou dizendo um lobby de convencimento, as frentes parlamentares. Como é que, Leonardo, você está vendo as frentes parlamentares? Eu sei que as frentes te consultam muito sobre tendências, sobre orientação de agir no Congresso Nacional. Como essas frentes estão modificando a política? Zé Maria, essa questão do orçamento, eu queria até propor um olhar diferente para ela, que normalmente quando a gente coloca, né, que o Congresso controla 30%, 40% do orçamento, parece que, de fato, o poder avançou uma linha, né? Mas eu acho que o ponto se a gente pegar esses 40%, 50%, 50 bilhões, enfim, a gente está falando de 3% do orçamento. O que eu quero dizer? O problema não é o dinheiro que o Congresso controla. Para mim, o problema é você ter tão pouco dinheiro para usar de forma discricionária, ou seja, Sim. que você possa escolher onde colocar. E aí, isso, de certa maneira, desvia o foco, ao meu ver, do problema principal, que são as regras de crescimento de despesa. O engessamento, né? Exatamente. Engessamento, crescimento de despesa, né? O fato de você tá alocando recursos de maneira automática, sem nenhum tipo de avaliação de eficiência, de eficácia, né? De necessidade. O Congresso... Eu acho que a folha de pagamento e a Previdência é o resultado, é um retrato disso. Exato. Essa é uma discussão que o ministro Paulo Guedes colocou quando, no ex-governo, né, do presidente Bolsonaro, dizendo assim, olha, a política tem que voltar a ter o controle do orçamento. E essa agenda, embora ela seja negligenciada pelo presidente Lula, e aí por razões que são assim, ele não quer parecer que vai tirar dinheiro da educação, parecer que vai tirar dinheiro da saúde, sendo que não é isso, né? Mas ela está se impondo. E está se impondo por quê? Porque pelo arcabouço fiscal, essas despesas obrigatórias elas vão crescer numa velocidade grande e considerando o teto de aumento de gastos, os gastos discricionários, eles vão simplesmente desaparecer. Então, assim, o executivo brigando com o legislativo por orçamento, eles estão brigando por migalhas. Eu vi um deputado até de oposição dizendo, olha, não é o governo Lula que está sofrendo, é o próximo governo, o outro, e pode piorar. Até porque quando se aumenta a arrecadação, e a tendência é aumentar até pela inflação, se aumenta também a obrigatoriedade de repasse de recursos para os Ministérios da Saúde, de Educação e fundos constitucionais, né? Então, se não houver uma mudança nessa estrutura, qualquer presidente que entre lá vai ter dificuldades, né? Não, o pessoal diz que a partir de 2027, 2026, 2027, você já não tem mais recursos discricionários. Então, assim, todo engessado. É uma agenda que vai ter que ser enfrentada, né? Agora, qual é a questão? Você pode enfrentar ela, por exemplo, no ano que vem, não é? Preparando esse processo, né, para os próximos presidentes, ou pelo fato dela parecer impopular, você pode tentar jogar ela para depois das eleições. Só que se o presidente Lula, por exemplo, não quiser fazer essa discussão e quiser passar isso para depois das eleições, o que vai acontecer? Ele precisa de dinheiro, ele precisa de entregas até 2026 e vai muito provavelmente, né, como esse dinheiro está diminuindo, ele só vai ter uma saída. Assim, ou ele vai ter que aumentar muito mais a arrecadação, o que é difícil, né? Ou ele vai brigar muito com o Congresso, o que também é difícil, ou ele vai brigar muito com os governadores, que querem uma renegociação das dívidas dos estados, que vai tirar 50 bilhões da União, o que também é muito difícil, ou vai fazer maquiagem fiscal, né? Assim, não tem outra saída. Então, esse é um governo que ele tem uma decisão à frente, né, que é muito difícil, mas que é inescapável.